Este é o Super Feliz, estamos de volta com o Pregador Lu. De onde veio esse nome, Pregador Lu? Eu sabia que o MC é uma coisa muito importante para o rap, que é o mestre de cerimônias, que era aquele cara que ia lá e pegava o microfone e comunicava com as pessoas, seja para alegrar as pessoas na festa ou seja para conscientizá-las. Só que com o passar do tempo ficou muito banal, né? O MC é Master of Ceremony, tipo, mestre de cerimônias, mestre, é um cara ali. E aí hoje você pega qualquer um que rima janela com panela que caiu na minha canela e o cara é MC. Então eu falei, cara, eu acho um desrespeito isso, sabe, a arte. Eu falei, então, desde cedo eu vou colocar o quê? Pregador, preacher, aquele cara de convicção, que fala, que tá ali. E o Lu, meu nome é Luciano, aí as pessoas falam, ele pegou o LU do começo e o O do final. E não tem nada a ver, nunca passou isso pela minha cabeça. O Lu é como se fosse homem-lua, o homem, a lua no masculino, né? Que Não brilha, por misticismo, mas ilumina. porque brilha nas É madrugadas, lógico. ilumina, corta as trevas, chega no momento de clareia, né? Espanta a escuridão. E ela não tem luz própria, ela é um reflexo do sol. E eu fiz essa alusão com a luz de Cristo que brilha através da minha vida e esclarece outros. E o Lu, por ser aquela coisa da religação com a África, né? A gente tem um sobrenome aqui, pelo menos descendentes de negros e tudo, que não é nosso. A gente ganhou esse sobrenome europeu porque alguém era dono da fazenda onde meu, sei lá, tataravô era escravo, e aí ele ganhou aquele nome e foi passando para mim, e eu falo, pô, o que quer dizer? Nada, não remete a nada para mim. Então o rap tem muito essa coisa de se rebatizar, né, de achar um nome que tem a ver, porque a maioria das culturas é assim, você pega um índio, ele tem um nome que tem a ver com a personalidade ou com aquilo que ele, né, Aham. parece com ele, até os próprios europeus também, tipo Smith, é porque o cara era ferreiro, Singer porque ele era cantor, Barber porque ele vem de uma família de Aham. barbeiros, mas não quer dizer que ele precise se prender àquela profissão. Os Carpenters, né, eles eram É, carpinteiros ali, vinha de uma família, mas um dia eles falaram, não, nós vamos cantar e viraram a dupla de irmãos mais bem-sucedidas da história da música, né? pode crer. E mudaram isso. Então foi uma maneira de eu até talvez quebrar uma maldição, ou me reassumir, ou me rebatizar para uma nova fase da minha vida, porque Lu é a segunda maior tribo do Quênia, da qual o Barack Obama é descendente. O pai dele é um Top. Lu, nascido na tribo Lu. Que demais. Legal, né? Muito legal. Nunca tinha te perguntado isso. É, legal, Legal legal. saber. Nunca Então te tá aí perguntei. explicado por quê. Tá explicado. Muito legal, Pregador Lu aqui no Super Feliz. E agora você vai conhecer uma videolyric muito especial, ficou muito bonita, com o Pregador Lu e uma composição dele, claro. Testemunhe, confira. Super Feliz com o Pregador Lu. E a gente vai agora falar do mais novo álbum do Lu, que é Governe. Primeiro, por que você escolheu esse nome para o seu CD, para o seu novo álbum, Governe? Eu acho que, eu não vou falar as pessoas, eu me incluo nesse meio, né? A gente às vezes vive um período da nossa vida, uma grande parte da nossa vida completamente desgovernado, né? Completamente Uau! sem rumo, sem saber para onde ir, sem autoafirmação, sem condições sequer, bagagem mesmo intelectual, espiritual, né? Social para poder achar o seu lugar no mundo, para entender quem é. E a gente vive num país que é a foto estampada todos os dias no jornal de um país sem governo. É a verdade nua e crua na rua quando você sai e vê que aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquelas crianças no farol são frutos de um país desgovernado, que gerou famílias desgovernadas, que gerou cidadãos sem um controle da sua vida. E a Bíblia não diz que nós deveríamos viver assim, né? Se você não é um religioso e está nos assistindo, se você não é um cara que segue a Bíblia, segue uma religião, basta olhar a sociedade, basta você olhar outros países, Copenhague, né, que é um lugar onde as pessoas têm o maior índice de felicidade, não felicidade de se sentirem felizes, mas de não se sentirem necessitadas de um carro novo, uma casa, porque eles têm, Plenas, né? né? E aí você pega os Estados Unidos, tem muita coisa errada lá, mas também tem muita coisa certa que serve de modelo, tanto para aquilo que é certo ou não. E aí, lendo a Bíblia, lá no começo mesmo, fala, olha, o homem foi criado para dominar sobre a terra, não para ser dominado, não para ficar sendo subjugado por um político, por um religioso, um pai de santo, um pastor, um Sim. guru. Ele foi criado para, né, de alguma maneira, trazer, tem um bichinho voando aqui, mas tudo bem,
trazer para dentro do seu dia a dia, para dentro da sua realidade, uma estrutura. Governo é estrutura, e você vê que quando não existe governo, existe uma desestrutura, tudo começa a ruir, a sociedade, os pilares começam a ruir. E lá na Bíblia fala, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você deduz que Deus não está sozinho ali, tem alguém com quem ele está confabulando, tem alguém com quem ele está bolando o plano, tem alguém com quem ele está decidindo as coisas. Que, na nossa visão cristã, é Cristo, o Espírito Santo, mas talvez já houvessem anjos ali, antes da gente, já haviam anjos, será que não? Já viu aqueles seres viventes que a Bíblia fala ali, que eu acho muito, as pessoas falam, Senhor, eu quero entrar, é uma observação minha, eu não estou falando que está errado, cada um observa como quiser. Eu quero entrar no Santo dos Santos, eu quero ver de face a face, sendo que a Bíblia fala que nenhum homem viu Deus face a face, Sim. porque se ele visse, ele seria fulminado. Moisés, quando conversava com Deus, era uma sarça, porque ele não podia ver, ele não podia pisar, ele não podia, tinha que tirar e não olhar, né? Fala que no Santo dos Santos, no salão ali, não sei se são os querubins ou são os serafins, que eles têm asas, pares de asas, e eles cobrem as pernas, cobrem tal, e os olhos para não ver. E aí a gente pega o ser humano falando, Senhor, me deixa entrar. Eu acho muito estranho isso, assim, sabe? Eu quero entrar no Santo dos Santos, sendo que é muito difícil você, eu acho até quase uma heresia alguém falar isso, entende? Porque Deus está num nível tão elevado de pureza, né, que a gente nunca vai conseguir alcançar nesse mundo de matéria, nesse mundo de divisão, de dissensão, de facção. E o título governo é mais ou menos para isso, para as pessoas entenderem, não viajar tanto, sabe, no sobrenatural, no místico, mas entenderem que, por mais que elas sejam criaturas amadas de Deus, elas não têm também todo essa, não digo importância, porque importância tem, mas essa condição, às vezes, de falar, Senhor, eu entro aí no Santo dos Santos a hora que eu quiser, eu vou te olhar face a face, eu vou ficar ali até mesmo diante do trono, como se o trono de Deus fosse uma coisa que você chega ali e que nem a gente está conversando. Não é, tá bem claro na Bíblia, né? Então, assim, talvez num segundo momento, quando tudo isso aqui se consumar, aí sim a Bíblia fala disso. Então, eu sugiro o governo equilibrado na religião, na política, no esporte, na maneira como nós gerenciamos as nossas vidas, nós que falamos diretamente da palavra de Deus, uma maneira mais equilibrada de falar, não ir tanto na emoção, porque nós vivemos no meio que quer pegar as pessoas muito pela emoção, né, que é mais emocionar do que conscientizar, e eu acho que tem hora para tudo. E o evangelho não depende de nós convencermos as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Demais, pregador Lu, aqui no Super Feliz. E agora, falando em conscientização, você vai curtir um videoclipe muito top, que foi gravado numa fábrica desativada em São Paulo. Contou com participações especiais de muitas pessoas, que nos deixa uma lição, uma conscientização, a de ajudar o próximo sem preconceitos ou distinção. Assista agora a Rolê da Consciência, pregador Lu. Super feliz com o pregador Lu, e esse videoclipe ficou incrível, ficou maravilhoso e Obrigado. forte. Você passou por alguém já querendo te criticar por causa desse videoclipe? Você já percebeu isso ou não? A gente é criticado por vários aspectos. Talvez o que eu disse aí no outro bloco gere muito pano para manga. Eu não falei por isso, falei porque é o que eu penso e eu acho que é uma maneira de conscientizar as pessoas, né? Vai lá ler na Bíblia. Se eu estiver falando alguma besteira, me perdoe, eu sou homem, posso errar. Mas se não tiver nada que desabone, que desaprove o que eu estou falando, acho que vocês poderiam me dar razão, né? Como do mesmo jeito que as pessoas às vezes tacam pedra, elas podiam se redimir às vezes. E no caso do clipe, obviamente, tem pessoas que falaram, pô, é muito louco o que acontece. Tipo, eu li alguns comentários, eu ainda não parei para ler todos no YouTube nem responder alguns. Mas eu vi a maioria avassaladora das pessoas. A última vez que eu vi ele estava com mais de 600 mil views em 2 semanas. Uau. Tinha mais de 15 mil likes e alguns dislikes. E aí quando você vê os dislikes, você fala, cara, mas que argumento fraco, né? Vai falar, mas eu não gostei porque no final ele defende o homossexualismo e a menina está usando roupas de homem, por conta de toda essa polêmica de algumas pessoas que não pensam muito antes de falar e acham que o evangelho é como elas determinam e não como Deus quer, né?
Então eu não concordo com isso, eu não posso concordar, eu não posso consentir. Se você é cultural. A menina tava com um moletom, a música fala, tava com um moletom rasgado, que era do namorado, ele batia nela e tal, e o cara olhou e falou, puxa, ela tá com uma roupa de homem, mas peraí. Então isso vai definir a sexualidade dela, a roupa que ela usa? Então se você for para a Escócia é todo mundo gay porque usa Saia, né? aquela saia, eu esqueci, o kilt. Kilt, pode crer. No Oriente Médio todo mundo é gay porque usa vestido, eles usam vestidos, aquilo são túnicas. O que a Bíblia fala? Jesus andava com o quê? Com uma túnica. A túnica é um vestido. Sim. Jesus era gay porque usava uma túnica. Quer dizer, naquela época podia e hoje não pode. Eu acho uma besteira, uma pobreza espiritual muito grande as pessoas ligarem o visual a conteúdo. Primeiro porque Cristo fala que o externo, é o que manda é o interno. E isso é Deus quem enxerga. Amém. E infelizmente quando a gente coloca essas coisas para fora, em prol de crítica ou em prol de querer pregar um moralismo, a gente tem que ter muito cuidado, porque por mais fiel que a gente seja, a gente não vai alcançar nem sequer a justiça dos fariseus, dos mestres lá, que a Bíblia fala que é trapo de imundícia. Por maior que a gente seja nessa terra, a gente vai continuar sendo trapo de imundícia perante a santidade de Deus. Então quem somos nós para discriminar alguém pela aparência física, estética, faixa etária, região, local, geografia onde nasceu? Não existe isso. Na minha vida eu não quero dar lugar para isso, e no evangelho que eu creio da Bíblia eu também não consigo enxergar lugar para isso. Fica a dica para você do pregador Lu, tem que ter consciência e abaixo preconceito também. Claro, e não se deixar levar pelas críticas, porque as críticas muitas vezes elas são formuladas por pessoas que não têm argumentos, se baseiam no argumento de outras pessoas. E citando rapidamente um poema de um amigo meu chamado Renan, de um grupo chamado Inquérito, ele fala que nós somos ecos, 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 que vão ressoando muitas vezes uma coisa que nós ouvimos, não analisamos, não abrimos um inquérito para apurar se é um fato ou se é só uma ressonância, um eco de algo oco. É verdade. Né? É isso aí. A gente vai agora conferir mais uma tradução do Gospel and Christian Music, considerado pela crítica cristã um dos álbuns mais musicais e poéticos da banda Third Day, o CD Move, que em português significa movimento, de 2010, é o 11º trabalho em estúdio da banda. Uma das canções preferidas do público nesse álbum é a Children of God, que quer dizer Filhos de Deus. Children of God nos relembra o motivo pelo qual somos chamados Filhos de Deus. A sua grande misericórdia, amor, demonstrado ao entregar seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nós numa cruz. A letra ainda lembra também a todos nós de ficarmos alegres por isso, porque sim, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Assista agora a Children of God com Third Day.